Somos todos nesse momento, sentirmos as vibrações amorosas dos guias espirituais aqui presentes, a nos acolher nesta casa abençoada, que nos convida à fé raciocinada, ao entendimento da vida, ao entendimento principalmente de que Jesus é o condutor de nossas vidas. E nas quartas-feiras nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, que trazem os ensinamentos de Jesus, desenvolvidos, raciocínios, para que nós entendamos a sua existência, a sua presença em nossas vidas, o seu trabalho de amor pela humanidade. Então, hoje, no estudo do Evangelho, que estamos no capítulo 27, Pedi e obtereis, nós teremos com o nosso querido Juan o estudo das instruções dos Espíritos, maneira de orar e aventura da prece. E a nossa Lúcia Ventura fará o comentário da lição do Vinha de Luz na hora do passe, que tem como título Filhos da Luz. E vocês, para iniciarmos já o nosso trabalho, todos receberam uma página. Esta página, ela é uma página sempre preparada, né, escolhida, que é de acordo com o estudo da noite, porque tem como objetivo unir os nossos pensamentos já, né, como preparando os nossos pensamentos para o entendimento melhor da lição da noite. Tudo isso, queridos companheiros, são trabalhos realizados, conduzidos pelos espíritos da nossa casa, os dirigentes espirituais da nossa casa. E oferecemos a todos vocês, assim, sempre com esta alegria e gratificação em nossas almas de recebê-los em nossa casa, porque é um dever da vida que nos auxiliemos uns aos outros, que amemos uns aos outros, e aqui estamos todos juntos para aprender a amarmos uns aos outros com o Evangelho de Jesus, não é? Então vamos dar início já ao trabalho, todos peguem suas páginas, né, para que nós possamos ler juntos, né, e já irmos concentrando nossos pensamentos, primeiramente para o nosso aprendizado e segundamente para apoiar e sustentar o nosso palestrante, né, que dará assim maior força para nós todos, né, mergulhados nessas vibrações amorosas do bem. Prece e sentimento. De um pequeno trecho da lição que vai ser lida hoje, que vai ser estudada, do capítulo 27, item 22, o nosso querido Baltazar, que é um dos espíritos diretores da nossa casa, faz o seguinte comentário em cima do texto: tende a certeza de que um só desses pensamentos, saídos do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial que as longas preces ditas por hábito. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 22. Pela graça infinita de Deus, paz. Baltazar, pela graça de Deus. Falando da prece, do apelo que dirigimos a Deus, recordemos que esse apelo será tanto mais forte quanto a nossa intenção e alcançará resultados tanto mais forem justas as solicitações que fizermos. Conversando com Deus pela prece, normalmente solicitamos algumas coisas que podem parecer infantis a uns, desarmônica a outros, sem razão de ser para outros ainda. Entretanto, só o coração de quem ora é capaz de avaliar o sentimento da sua oração.
criaturas que aparentemente solicitam coisas simples, materializadas mesmo, mas que trazem um coração puro, um valor intrínseco em suas palavras e em seus sentimentos. E também, quantas vezes trazem nas suas preces um apelo para que suas necessidades sejam supridas. Quase sempre o homem se esquece de Deus, e Deus, que não se esquece de ninguém, observa o valor das suas preces, muito menos pelo que elas dizem e muito mais pelo que elas significam. Por isso, algumas vezes, parece a nós absurdo que Deus conceda bênçãos a determinadas criaturas, mas é porque agem pelo sentimento que Deus as atende em suas necessidades. Assim, caros irmãos, estudando o capítulo que trata da prece, não nos esqueçamos, pensamos fortemente na qualidade da prece e façamos com que as nossas rogativas sejam todas justas, voltadas para o bem, nunca esquecendo que sem sentimento não haverá uma boa prece. Há pessoas que se esquecem disso e repetem palavras como se muitas palavras convencessem a Deus. Não, repito, o que chega até Deus, até a lei divina, é o sentimento que agregamos às nossas preces. Que Ele, em sua infinita bondade, nos ampare, conduza e proteja, agora e sempre. Baltazar, pela graça infinita de Deus. Paz. Esta mensagem está no livro Pela Graça Infinita de Deus, volume 3. Foi psicografado pelo nosso querido altivo, caríssimo Panfiro, pelo Espírito Baltazar. Então vamos agora já, queridos irmãos, com os nossos pensamentos, tratado agora pela mensagem, pela espiritualidade presente. Vamos fazer a nossa prece. Vamos, se necessário, fechar os nossos olhos para concentrar mesmo os nossos pensamentos e darmos força com a nossa vontade de alcançar estas bênçãos, rogando assim ao nosso querido Jesus, Mestre amado, Mestre amigo, condutor de nossas vidas. Jesus querido, conduza nesse momento os nossos pensamentos até o nosso Pai maior, nosso Pai de infinita misericórdia, amor e justiça, e que nesse momento permite que todos estejamos juntos para comungarmos um momento de reflexão em torno das lições do Evangelho que amorosamente Jesus preparou para todos nós. Que possamos nesse momento estarmos bastante atentos, envolvendo os nossos companheiros que irão usar a palavra para ajudar-nos no entendimento das lições da noite. Nosso querido Juan, nossa querida Lúcia, e que todos vibremos num só tom, buscando este Pai, buscando este Jesus amado, que com suas vibrações fortalecerá o nosso entendimento e os nossos sentimentos. Abençoe a nossa casa, que nesse momento está em plena atividade de trabalhos, de estudo, do passes de cura, envolvendo a todos, sustentando a todos que aqui são acolhidos nesta casa, neste dia e noite, aonde Jesus amigo, este banquete de luz é oferecido a todas as criaturas. Permita assim, então, Senhor Jesus, Mestre amado, que possa ser em teu nome, em nome da direção espiritual da nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos considerar como iniciada a nossa reunião de estudo do Evangelho na noite de hoje. Graças a Deus,
que assim possa ser. Então, queridos companheiros, vamos agora, vamos ler alguns trechos das mensagens e deixar que o nosso Juan desenvolva o seu pensamento, o seu raciocínio em torno da lição que ele preparou para nós, ajudar-nos a entender ainda um pouco mais esses ensinamentos. A primeira mensagem, maneira de orar, são instruções dos Espíritos. A primeira mensagem é do Espírito V. Monod, dada em Bordeaux em 1862, que nos diz assim: maneira de orar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar para ela o retorno à vida ativa de cada dia, é a prece. Quase todos vós orais, mas bem poucos sabem orar. Que importam ao Senhor as frases que juntais maquinalmente umas às outras, porque tendes o hábito de repeti-las, porque é um dever que deveis cumprir, e como todo dever, ele vos pesa. A prece do cristão, do espírita, qualquer que seja o culto, deve ser feita logo que o espírito retoma o domínio da carne e deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, do mais profundo da alma, em um impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até o dia presente, pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido ainda que, sem o saber, encontrasse com os amigos, com os guias, para receber na companhia deles mais força e mais perseverança. A prece deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, para pedir-lhe proteção, para a vossa fraqueza, pedir-lhe seu apoio, sua indulgência e sua misericórdia. Ela deve ser profunda, porque é a vossa alma que se deve elevar até o Criador e que se deve transfigurar como Jesus no Tabor, para chegar a Ele pura e radiante de esperança e de amor. E da mensagem A Aventura da Prece, trazida para nós por Santo Agostinho, vamos pensar nesse trecho. A prece, diz Santo Agostinho, é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estás com Deus. E para vós não há mistérios, porque eles se desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Caminhai, caminhai pelos caminhos da prece e escutareis as vozes dos anjos. Então agora nós vamos fazer essa parada e passar a palavra ao nosso querido companheiro Juan, né, que ele é do CELD de Cabo Frio, dirigente lá do CELD de Cabo Frio, e está aqui para comungar conosco, né, esse momento tão abençoado, né, Juan? É uma delícia, é uma maravilha estarmos aqui juntos, todos, né? Então vamos ouvi-lo, possamos envolvê-lo com carinho e atenção nesse momento. Jesus te abençoe, meu amigo. Obrigado. Jesus nos traga paz e segurança nos estudos da noite de hoje. Nossas palavras são de agradecimento à casa de Leon Denis, que nos abraça com tanto carinho, com tanto amor. E como
não podermos pensar sobre a importância da prece diante de tudo o que estamos vivendo aqui. Viver esse momento é um momento de prece. E nós costumamos, cada um de nós, como espíritos encarnados, a olhar as coisas que fazem parte da realidade da nossa vida material. É o que nós estamos habituados, acostumados a isso. Mas Jesus demonstra a importância da oração na vigilância que ele fala para os seus discípulos no momento da transfiguração no Monte Tabor, para que sustentasse as necessidades espirituais a qual Jesus vivia naquele instante, de convivência com os espíritos que ali estavam lhe auxiliando, amparando, nas realidades espirituais que se faziam presente. Então, se nós olharmos, cada um de nós, como espíritos encarnados e identificarmos a importância da segurança da prece para a nossa vida, e sabermos que temos bons espíritos, nossos guias, a nos sustentar, nos amparar na amizade que eles têm com cada um de nós, como pais, irmãos, amigos espirituais, que estão ao nosso lado continuamente. No momento em que nós estamos em vigília no corpo, continuamente nos sustentando nas lutas, das provas, das expiações que passamos na encarnação, com o objetivo do nosso progresso. E um dia nós teremos que deixar o corpo físico e retornarmos na realidade da trajetória que fizemos da Terra, na encarnação, com as vitórias das provas que conseguimos vencer, com a vitória das expiações que passamos, retirando do nosso coração, retirando das marcas das nossas encarnações, as lutas, as mágoas, o rancor, a culpa, através do progresso na vida física. E retornar para o mundo espiritual e conseguir sentir a alegria daquele espírito que esteve ao nosso lado nos ajudando, não é? É maravilhoso, é superior, é algo que faz com que a gente sinta isso que Santo Agostinho disse, né? Irradiar para esses mundos celestiais que o homem ainda não conhece. Então a prece é esse mecanismo de convivência com esses espíritos que estão nos sustentando na encarnação. Imaginar nós aqui encarnados. O campo mental nosso é sofrido. As lutas que o mundo passa são grandes. As dificuldades que nós estamos vendo nas nações, nos bairros, nas famílias, são imensas. E o sentimento que nós carregamos ainda é de peso. De peso por conta dessa dor toda. E na convivência com toda essa dor, os espíritos bons e protetores estão presentes também. Cada encarnado, cada família tem o seu anjo guardião, protegendo a esse grupamento, protegendo ao indivíduo. E eles podem se retemperar, não é? Nas vibrações, porque estão desencarnados, são espíritos guias, protetores, então tem equilíbrio. Conhece sobre prova e expiação, conhece as necessidades que temos que passar para superar as nossas imperfeições, e eles podem ir para regiões espirituais organizadas, com um pensamento de amor, de esperança, de paz, a qual eles estão buscando também. Agora, deixar toda essa realidade que eles podem viver e estar do nosso lado, caminhando conosco, diante desses conflitos todos que nós vemos o mundo passar, e estamos inseridos junto desses conflitos, nossos também, imaginar esses espíritos junto de nós, é como se nós pudéssemos nos imaginar num lugar insalubre, com a temperatura que não aguentamos, com odores que não aguentamos, com sensações físicas que não aguentamos, e estarmos naquele ambiente para ver alguém que nós amamos. Quantas pessoas passam isso na encarnação? Em regiões sofridas, encarnados, com as suas lutas, que precisam de apoio, de esperança. E se nós encarnados conseguíssemos compreender o valor
do amor e da realidade que cada um de nós pode desenvolver desse amor e ir ao encontro dos nossos irmãos que estão nessas regiões, nós poderíamos perceber a grandiosidade do esforço dos espíritos protetores guardiães que estão ao lado de cada um de nós. Porque ao chegarmos em cada local desse, em cada região sofrida dessa, onde muitos encarnados vivem, nós percebemos as dificuldades do ambiente, da higiene, do odor, e desenvolvendo o que há de melhor no nosso coração, vamos tentar levar uma parcela de amor, de segurança, no desenvolvimento desse sentimento em nós, para aquele que nós estamos visitando. Imaginar conviver num ambiente assim, sabendo que a gente pode retornar para a nossa casa limpa, organizada, bela, com odores bons, com flores, com a paisagem que a gente pode escolher, com boas músicas. Imaginar os nossos irmãos espirituais, os guias, que também poderiam estar nas colônias espirituais elevadas, superiores, estão ao nosso lado. Abrem mão. E o que eles fazem? Eles ficam felizes quando nós olhamos para eles. Eles ficam felizes quando nós conseguimos enxergar a grandiosidade da presença deles junto de nós. E da caminhada que é feita para esse progresso, para sair das lutas, das nossas aflições, como no lugar insalubre, que a gente precisa renovar as coisas, pintar a casa, organizar a higiene, se recuperar. E será então esse campo insalubre nossa casa mental. Os odores mentais, as angústias, as lutas que nós passamos, as palavras que nós emitimos, e eles estão ali, irmãos, olhando, mesmo que a gente não consiga enxergá-lo, mesmo que a gente nem acredite, eles estão aí, ao nosso lado. Então a prece, como diz aqui o Espírito Vermont, em Bordeaux, nos fala dessa importância de fazer no primeiro momento, o primeiro dever de toda criatura humana, o ato que deve assinalar para ele o retorno à vida ativa de cada dia. É aquele momento que a gente se afasta do corpo na hora do sono e vai para alguma região espiritual, num treinamento de desencarne, né? É um treinamento. Nós, espíritas, temos que entender que adormecer o corpo não é dormir, não é? É se afastar do corpo, emancipar-se do corpo, enquanto renova as energias do corpo, e ir fazer um treinamento de qual região espiritual eu estou me colocando na minha realidade de espírito, porque vou desencarnar e já saberei para qual região eu poderei ir. Ou, se eu estou indo para alguma região e tenho consciência que aquela região não é adequada ou não a quero mais, fazer um esforço para mudar o meu pensamento, o meu sentimento, perceber os espíritos bons que estão ao redor, nos afastarmos das sensações que não queremos mais, porque nos atraem ainda pelas paixões de uma realidade de vida de espírito que somos nós, não mudamos fora do corpo. E ter consciência disso e fazer esse exercício cada vez mais, buscando o amparo dos bons espíritos, nós estamos nos preparando para quando deixarmos o corpo físico, termos segurança da nossa realidade de vida de espírito. Então, estar encarnado, conseguir estar aqui no equilíbrio que o corpo físico permanece, né, permite nós estarmos aqui, mesmo com as lutas que nós temos, o que o mundo passa, nós estamos aqui porque o corpo estabiliza as nossas emoções, sentimentos, raiva, angústia. Ele estabiliza para nós permanecermos num campo de percepção de um estudo, de uma prece, de um abraço, de um sorriso de alguém, mesmo com as lutas interiores, mesmo com depressão, mesmo com angústia, com irritação, sempre vai ter alguém para nos abraçar, porque estamos encarnados. Ao desencarnar, isso tudo modifica. Estaremos irradiando o nosso pensamento e nos encontraremos com os afins. Então, como não é bom
nós buscarmos essa segurança, estudando a doutrina espírita, com a verdade que compreendemos da reencarnação e do retorno à pátria espiritual, mergulharmos na preparação para deixarmos o nosso corpo físico no momento de descansar o corpo, de dormir, da renovação da energia do corpo, e encontrar com esses espíritos amigos nossos, com alegria, do agradecimento do dia que transcorreu, das provas que passamos, das dificuldades que enfrentamos, do reconhecimento ainda das falhas, né? Das imperfeições, das angústias, das tristezas, da palavra amarga para a esposa, para o marido, para o filho, para o pai, da dificuldade que a gente ainda tem de se sentir arrastado por vários vícios e conseguir vencer tudo isso, lutando com sinceridade e no momento de deixar o corpo, pedir ajuda ao nosso espírito guardião, para que a gente possa, ao se afastar do corpo, ir para regiões onde ele possa nos ajudar. Conviver com ele através dos ensinos que ele passa, para que a gente consiga enfrentar melhor as nossas provas. Compreender o porquê da encarnação e das lutas que nós estamos passando. E ao compreendermos isso, termos condições de guardar, ao retornarmos para o corpo, a intuição dessas orientações. Imaginar como isso não é bom. É quando diz aqui, retornar para o corpo, acordar no corpo de manhã e agradecer tudo o que nós estamos recebendo. A oportunidade da encarnação, a certeza dessa realidade de vida. É tão alegre, faz a gente encarar as dificuldades com mais sorriso. Eu sei que cada situação dessa é para o meu progresso. Eu sei que esse trabalho ainda é tão difícil que eu não consigo ultrapassar as barreiras porque quero encontrar algo melhor. Eu não consigo. Então, o momento que eu tenho que entender por quê que eu ainda estou junto daquele grupamento, daquele trabalho, daquela sala, daquela tarefa, ou naquela casa espírita, ou naquela estrutura familiar, por quê? É para o meu progresso. Conhecer isso e buscar a alegria de ultrapassar essas barreiras é momento constante de prece. Como ele fala aqui, na certeza do que nós pedimos, o cristão, a prece do cristão, do espírita, qualquer que seja o culto, deve ser feita logo que o espírito retorna no domínio da carne e deve elevar-se aos pés da majestade divina com humildade, dos mais profundos da alma, em um impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até o dia presente. Também, sem saber encontrar-se com os seus amigos e os seus guias, para receber na companhia deles mais força e mais perseverança. Então, retornar para o corpo físico e ter a alegria de saber que nós tivemos com esses bons espíritos e guardar em nós as aspirações espirituais que nós vivemos com eles, é tão bom. Mas quantos de nós retornamos para o corpo com sensações ainda inseguras? Alguns dizem pesadelo, né? Tive um pesadelo, sonhei com algo ruim. A gente acha que é uma ilusão, né? Se nós somos espíritos, pensamos o tempo todo. Se nós fechássemos os olhos e assim, vou parar de pensar. Aí se nós pensarmos que estamos tentando parar de pensar, nós já estamos pensando que estamos tentando parar de pensar. Isso é infinito. Não tem, eu vou parar de pensar, vou parar de pensar. Você vai ficar pensando que vai parar de pensar infinitamente. Não para de pensar, não é? É uma realidade da vida de espírito. E nessa condição em que a gente retorna para o corpo físico, compreender os objetivos da prece é abrir a nossa visão para essa companhia. Amigo, eu voltei para o corpo e as sensações não foram boas. Tive uma região que não estou mais querendo permanecer. Senti essa e aquela outra questão que me levou para uma paixão ou ainda para uma sensação que eu não quero mais. Sei que se eu permanecer assim e eu desencarnar, quase todos os dias eu estou indo para essa região, então eu vou permanecer nela, porque não consigo me renovar. Então eu preciso que você me ajude, para que no momento das provas a qual eu estiver passando, eu consiga perceber que ali
estão as forças que eu preciso renovar em mim, não deixando me arrastar mais para essas paixões e o equilíbrio do meu retorno com segurança para outras regiões. Ou então, nós podemos pedir aos Espíritos, me ajudem, porque eu gostaria de retornar para aquela região, mas com mais consciência. Imaginar a gente voltar para o corpo de manhã e sentir que não teve bem na região espiritual a qual nós estivemos convivendo, e fazer uma nova prece e dizer assim, quero voltar para lá, com mais consciência, eu quero fazer diferente, e fechar os olhos e voltar novamente para aquela situação, com consciência de que a gente pode tomar uma atitude diferente. Nós somos espíritos, só voltamos para o corpo. Sair do corpo e retornar para aquela região com consciência, querer renovar a nossa postura naquele ambiente espiritual que nós vivemos, é ato de amizade com o bom espírito, que quer ver o nosso bem. Mas às vezes nós não conseguimos isso, porque estamos inseguros diante da realidade da nossa vida espiritual e acordamos no corpo, sofridos, angustiados, talvez achando que o nosso dia não será bom. Pedir a ajuda ao bom espírito para que a gente possa perceber que aquelas vibrações, que aqueles espíritos que fora do corpo ainda nos atraem, que eles possam ser também auxiliados. No livro dos Espíritos, na questão 459, diz lá, todos nós sabemos, que os Espíritos nos influenciam todo o tempo, de ordinário, são eles que nos orientam. Na outra questão, 469, pergunta se os Espíritos têm condições dessas questões de influência modificar a nossa possibilidade pela prece, ou que meios nós podemos fazer para retirar a influência deles. Através de que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Será que é a prece? Fazendo o bem e colocando toda a vossa confiança em Deus, repelis a influência dos espíritos inferiores e destruís o império que queiram ter sobre vós. Desconfiai das sugestões dos espíritos que suscitam em vós maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós, que vos excitam todas as más paixões. Desconfiai, principalmente de que vos exaltam orgulho, pois vos pegam pelo vosso ponto fraco. Eis porque Jesus vos ensina a dizer, na oração dominical, Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, se nós queremos sair das influências dos espíritos, é resistindo, fazendo, colocando a nossa confiança em Deus, resistindo a essas influências que tem por nós. Mas como resistir? É pelo meio da prece também? Na questão 479, também Kardec pergunta aos espíritos, a prece é um meio de eficaz para curar a obsessão? A cura da obsessão? Resposta, a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas acreditai que não basta murmurar algumas palavras para obter o que deseja. Deus assiste os que agem e não os que se limitam a pedir. Portanto, é preciso que o obsediado faça de sua parte o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. Começou a apertar, gente, não é? Não é só orar. Não é só dizer, amigo espiritual, me ajuda. Não é só entender que, fazendo isso, haverá uma ação dos espíritos sobre nós, dos bons espíritos sobre nós, e mudar tudo. Nós estamos no caminho de provas. E os nossos fluidos, as energias que constroem o nosso corpo físico, o fluido animalizado que nos interliga ao nosso perispírito, ele reage nas sensações dos outros desencarnados, que se ligam a nós pelas nossas paixões, pelos nossos sentimentos. E o nosso guia faz de tudo para que a gente entenda que é através da compreensão desses nossos sentimentos e num trabalho agindo, né, fazendo com que esse fluido nosso se modifique através de exercício mesmo. Qual é o exercício? O bem, a caridade, como o Cristo nos diz, mas o bem e a caridade está só em levar alguma coisa a alguém que necessita? Ou o bem e a caridade é oferecer ao outro aquilo que nós já conquistamos?
Então, como que vamos oferecer ao outro paciência se não temos? Então, um espírito que queira nos influenciar pela irritação, vai nos pegar pela impaciência, pelo orgulho, a qual todos nós carregamos ainda intensamente. Então, é reconhecer aquela dificuldade e entender que através de exercícios claros em nós, nós vamos conseguir vencer. Eu sou orgulhoso, eu sou vaidoso, eu sou ciumento. E compreendo que isso me faz atrair espíritos que me incitam à discórdia, à insegurança, através disso. Então, vou exercitar, através da prece, sim, pedir ajuda, mas tenho que fazer mudanças em mim mesmo. E é o enfrentamento. Na hora que a gente é ofendido, se o orgulho vier tão forte em nós, às vezes nós viramos as costas e vamos embora. E não conseguimos olhar que naquele instante podemos oferecer algo melhor. Tentar compreender o outro. Por quê? Você falou assim, te fiz alguma coisa? O que eu posso resolver junto com você? Senta aqui, vamos conversar. Então a gente precisa trabalhar dentro de nós várias coisas para dizer algumas palavras assim, ou outras melhores. Mas se estamos carregados pelo orgulho, pela irritação, pela mágoa, os maus espíritos lançam outros pensamentos. E aí soltamos outras palavras agressivas também. E depois vamos fazer uma prece. Senhor, não consegui, Senhor, vencer isso. Os espíritos vão ajudar, vão trazer paz deles para junto de nós, para pacificar o nosso coração. Mas nós vamos ter que enfrentar uma nova prova. Nós vamos ter que enfrentar uma nova situação. E se nessa nova situação eu não parar, não é? Refletir, pedir amparo ao amigo espiritual, me ajuda agora, o que eu falo, né? Se você é o 459 e influencia no meu pensamento, seja você primeiro, antes de outro, né? Me ajuda aí. Você faz logo a oração do pedido de amparo. Não tem que fazer oração depois do problema, faz oração na hora do pedido de amparo. Aí o bom espírito se liga a gente, porque está ali do lado acompanhando, né? E irradia os pensamentos dele, influenciando a gente numa boa palavra amiga. Naquele momento que alguém nos fere, nos ofende, nos machuca, porque ficamos afetados por conta do nosso orgulho, não conseguimos oferecer algo melhor. Então sou eu que preciso avançar. O outro está no momento dele, das lutas do outro. E o que eu posso oferecer? Agora, se eu trago o problema para mim e acho que eu sou a vítima, e não tento apresentar algo melhor, então eu não estou conseguindo avançar e crescer. Se essa consciência estiver em nós, cada instante da nossa vida, nós vamos fazer muita prece. Nós vamos nos ligar muito com os nossos espíritos, guias espirituais, nos ajudando a dar passo a passo um momento de progresso, de resistência. Como diz aqui, adianta a prece? Não adianta murmurar palavras, não. Tem que exercitar. Tem que desenvolver realmente no sentimento e através do exercício que a gente consegue fazer isso. Ou seja, através de novas provas. Não é bom? Não dá coragem para a gente voltar para casa, não é? Não dá coragem para a gente ser professor, não é? E dar aula para esses meninos, tantos espíritos encarnados precisando de ajuda? Não dá vontade da gente olhar as leis e conseguir organizar de maneira em que as leis possam ser únicas, né? No sentido do bem na humanidade? Não dá vontade de retornar aos trabalhos da saúde e não olhar a pessoa como um número de prontuário e tentar fazer o nosso melhor? Dá vontade de tanta coisa. Dá vontade de nós sermos espíritas e efetivamente entender o que nós podemos servir a tantas pessoas que estão ao nosso redor, começando por aqueles bem perto de nós na família. É esse trabalho incessante, todos os dias, todos os instantes. Nós temos muitas experiências. Cada um de nós, hoje mesmo, já tem muita coisa para refletir do que pôde fazer diferente, do que pôde pedir amparo ao bom espírito. Então, para afastar-se de uma obsessão das influências dos maus espíritos, não é só pedir, não é só fazer prece. Tem que mudar, tem que exercitar, tem que trabalhar. E a casa espírita oferece isso a gente, não é? Oferece muito trabalho, muito exercício.
E nós vemos dificuldades nos irmãos, porque somos espíritos encarnados, cada um tem a sua personalidade, é natural. Então é natural também encontrarmos em qualquer lugar de tarefa as limitações uns dos outros. E quando nós estamos numa tarefa e que enxergamos as limitações, não é um campo de trabalho interior? Lembrando lá da paciência, né? Quando fala que, através da paciência, nós temos que enxergar que o outro é um instrumento de burilamento para a gente, né? Como várias alfinetadas, fazendo com que a gente perceba a dor que chega e a paciência que deve desenvolver. E encontrar isso na diversidade de situações na casa espírita, porque todo mundo quer ser uma pessoa melhor. É alegre, é ajudar o outro, é não reclamar quando o outro tem uma dificuldade, mas é ajudar o outro. Já passei por isso. Olha, você não está bem, vem cá, me dá um abraço. Então, trabalhar para retirar de nós as mágoas, retirar de nós o orgulho, é algo constante. Então, quando alguém está sendo influenciado por um mau espírito, nós temos que entender a dor do nosso irmão. Vai trazer a pessoa para tomar os passes. Ela vai tomar os passes, vai auxiliar. Aqueles fluidos que ela está envolvida pela ação daqueles espíritos vão ser aliviados. Os passes que ela vai receber no passe dispersivo, organizando os fluidos da pessoa, quando ela entra para a sala para receber os passes, novos fluidos vão ser lançados junto àquela pessoa. Os bons espíritos reorganizam a nível de sistema nervoso, a nível do campo mental, e a ação dos espíritos inferiores não consegue mais agir sobre a pessoa. Mas isso é momentâneo. A pessoa sai melhor, sai feliz. Não é? Aí pega a condução, o ônibus não passa, e o que ela pode lançar de bom? Vai com Deus, meu irmão, eu vou esperar o outro. Não é isso? Quantas lutas pode vir nessa hora? Não é isso? Passa um carro, tem água, joga água na gente no ponto do ônibus, o que a gente fala? Nossa, eu devia de escolher um lugar melhor, prestar atenção, que ali passa um carro. Não é? Imaginar se nós não falarmos isso. Os fluidos todos foram lançados, vão caindo tudo, porque perdeu a vibração. Não é? Fluidos animalizados, fluidos melhores, que ficam impregnados no nosso campo mental e vai agindo no nosso perispírito e pela nossa postura mental e vai passando para o físico e vai causando em nós o equilíbrio do corpo físico, né, nas questões todas nossas de saúde. Mas se nós jogarmos os fluidos fora todo porque destemperamos no ponto do ônibus, em casa, ou seja, em qualquer outro lugar, então, o que é que nós estamos procurando? Com realidade de doutrina espírita, de vida espiritual, de espírito encarnado? O que nós estamos procurando no entendimento fervoroso da prece? É essa amizade. É sair no momento, entendendo tudo aquilo que nós recebemos aqui e sair mais pacificado, né? Com aquele pensamento e dizer assim, tenho que fazer todo o exercício e ficar em prece, no orar e vigiar. Porque essas vibrações são boas, não quero perdê-las. Vou estar com o meu pensamento no orar e vigiar e não vou deixar que os meus irmãos, espíritos desencarnados em sofrimento, que ainda me perseguem pelas lutas do passado, não vou deixar que eles fiquem também sem essas vibrações boas que eu estou convivendo. Quando esses espíritos chegarem, aquele que se sente influenciados por eles, eu vou abraçá-los e vou irradiar com eles os momentos que eu recebi o amparo na casa espírita. Vou mentalizar com ele a sala de tratamento. Vou mentalizar com ele as necessidades espirituais para ele. Imaginar, na hora que nós estivermos passando influência de espíritos sofredores e nós amarmos eles, em vez de achar que eles devem ser levados para qualquer outro lugar, mas nós amarmos eles, abraçarmos eles, com conhecimento de que eles estão agindo sobre nós, e que nós deixamos que eles ajam porque não conseguimos o equilíbrio, e sabemos que se desencarnarmos e não fizermos o exercício adequado, nós vamos estar junto deles. Mas se nós exercitarmos, não é trabalho, que diz ali, ó, na 479, não adianta murmurar, Senhor Jesus, tira esses espíritos de perto de mim, meu guia, o que você está fazendo que ele não me atende?
Não é? Não adianta. É o equilíbrio. É a construção interior. É sentir a ação daqueles espíritos no orar e vigiar e dizer, ai meu irmão, você chegou novamente. Mas que bom. Eu estou um pouco melhor. Fui atendido, fui socorrido da mesma maneira que eu desejo que você também seja. Porque o lugar que eu estou indo é uma região de amor e de vibrações de socorro que eu sei que você também precisa. Porque se você me lança esses pensamentos de tristeza, de angústia, de raiva, é porque você também está necessitado. Então, olha comigo, enxergue esse lugar, veja esse ambiente, veja essa sala, veja o tratamento espiritual que está acontecendo e a gente, onde estiver, no ponto do ônibus, dentro do ônibus, em casa, onde for, mentaliza o salão da casa espírita, mentaliza a sala de tratamento e o envolvimento dos bons espíritos abraçando os nossos irmãos. Porque se eles influenciam os nossos pensamentos e eles jogam imagem, dor, conflito para nós, nós também podemos jogar para eles. Não é? Porque se eles estão fazendo a gente enxergar e sentir, nós também vamos fazer com que eles enxerguem e sintam o que nós estamos também vivenciando. E eles recebem, através da visão de cada um de nós, as vibrações dos bons espíritos na casa, abraçando a eles, socorrendo a eles. Imaginar isso para alguém que nos persegue. Imaginar isso para aquele que se sente obsediado. Imaginar isso para o sentimento do amor, da renovação íntima, compreendendo a função nossa de espírito encarnado, compreendendo o objetivo da prece, que isso é a prece de amparo, de amor, e o nosso guia espiritual sustenta todo esse momento. E aquele espírito não consegue agir sobre nós. Ele é amparado. Cada exercício desse que nós fizermos, tenhamos certeza absoluta que em cada momento em que a gente conseguir essa segurança, eles vão se aproximar, ou outros espíritos vão se aproximar, e nós vamos sentir vontade de amar mais ainda, de abraçá-los mais ainda, de ver com eles caminhos melhores. Então a doutrina espírita fortalece o nosso entendimento de vida espiritual. E ter vida espiritual não é esperar desencarnar, não. É ter vida espiritual encarnado. Sentir essa vida espiritual encarnado. E nesse instante, quando se desenvolvem essas vibrações, aqueles fluidos que nós recebemos no tratamento, eles passam também para esses espíritos, porque eles também precisam de socorro. Somos um veículo a todo tempo de amparo. Somos os médiuns que Kardec fala a todo instante. Todo aquele que sente uma influência qualquer do espírito, por isso só é médium. E nós podemos fazer com que essa sensação seja algo produtivo. E saímos daquela faixa do encarnado sofredor, do dito médium em desequilíbrio, para o encarnado em recuperação. Né? Para o dito médium se equilibrando, usando aquela percepção para envolver, proteger, socorrer, pedir perdão àqueles espíritos que estão ao nosso redor. Isso é alegria, não é? Isso é convívio com o nosso espírito guardião. Será que Jesus não vê tudo isso? A gente precisa dizer, Jesus, me ajuda? Não precisa dizer, não. Vamos pensar assim, nós estamos numa empresa. Aí tem o subordinado e tem o seu supervisor. Aquele subordinado ali, o trabalhador, precisa de uma caneta. Será que ele vai pedir ao presidente da empresa uma caneta? Se ele for pedir ao presidente da empresa, o presidente vai olhar assim para ele, mas cadê o diretor? Aí o diretor vai dizer, cadê o gerente? E o gerente vai dizer, cadê o supervisor? E o supervisor vai dizer, por que você não pediu a caneta? Está aqui, para que você foi pedir ao presidente? Olha o trabalhão que deu, estou aqui à disposição para te ajudar. E se os nossos guias são esses supervisores, eles estão a postos para oferecer. Tem situações que eles não podem. Então eles vão levar os nossos pedidos a outros espíritos responsáveis da nossa encarnação. Então quando diz aqui, somos insensatos, porque começamos a fazer pedidos desnecessários.
desnecessários com relação à nossa realidade de espírito encarnado. É inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie as vossas provas. Olha só, é inútil pedir que a gente seja abreviado da prova, da expiação. Nós temos que passar por elas, nós temos que avançar. Então o que nós temos que pedir? Mais prova, né? Será que o aluno bom, o que ele diz? Professor, essa foi fácil. Manda um exercício aí, não é? E ele faz lá o exercício. O professor vai dando novos exercícios, novas provas, dizendo, ó, esse aluno está indo bem, não é? Será que não é assim o nosso guia espiritual? A gente pede assim, manda mais prova aí. Eu tenho que trabalhar esse orgulho. Então, eu tenho que vencer isso. De acordo com as condições que você vê, manda mais prova para eu conseguir vencer. Não quero mais voltar para aqueles lugares. Eu quero dar um passo. Eu quero vivenciar com você nos lugares belos que você já me mostrou fora do corpo. Nas regiões espirituais a que você me levou. Eu quero estar lá. Eu quero conquistar também a convivência contigo. Então, pode mandar prova. A gente pede assim, não é? Prova de paciência é a coisa mais difícil, não é? Aí chega um monte de gente carregando um monte de reclamação. E aquelas reclamações todas chegam e a gente tem que olhar cada situação com alegria, controlando o nosso interior, entendendo o desabafo do outro, não é? Sorrindo, percebendo aquelas dores no estômago que ainda está em nós, mas se mantendo o mais pacífico possível. É o controle que o corpo físico oferece. Então tem que ser alegre. E ele diz aqui, o Espírito, não adianta pedir para abreviar as provas. Que vos dê alegrias e riqueza. Pedi antes que vos conceda os bens mais preciosos, a paciência, a resignação e a fé. Paciência é tudo, não é? Ser pacífico. A paciência, ela não chega porque nós estamos indo atrás dela. Antes de nós sermos pacientes, nós temos que ser tolerante. Como que nós vamos ser pacientes sem tolerar as situações? Ainda cheio de dor no nosso peito, mas sermos tolerantes. Estou conseguindo tolerar essa situação, estou me compreendendo, estou fazendo exercícios. Depois da tolerância, nós temos que ter disciplina. Porque hoje a gente tolera, amanhã a gente não tolera. Não vou alcançar paciência nunca. Então é disciplina. Tenho que ter disciplina do meu pensamento. Eu sei qual é o meu objetivo na vida, com esse grupo familiar, com essa encarnação, com essas propostas, eu sei disso e vou alcançar. Disciplina do que quer. Objetivo de espírito reencarnado que quer um caminho mais seguro. Então, depois da disciplina, nós temos que ter indulgência. Porque não adianta ter tolerância e disciplina sem indulgência. Não existe indulgência sem disciplina, sem tolerância. Então é entender a imperfeição do outro. Saber que ele é um espírito em evolução, que tem o direito de errar, que passa pelas suas lutas como nós também passamos, e fazer o quê? O possível para amenizar a dor do nosso irmão. Quando a gente alcança a indulgência, nós damos um passo mais além. Nós começamos a ter benevolência. Ir ao encontro das pessoas que sofrem. Ir ao encontro das pessoas que estão assim, com lutas, com dificuldades, com tristezas, com rancor, com mágoa, e levar o que o nosso coração já está conseguindo vivenciar de bom no exercício, nos aprendizados, nos estudos que a Casa Espírita, que o Cristo nos trouxe até hoje. Nós vamos ao encontro. Não é tão bom ir ao encontro, levar um pouco daquilo que nós temos a oferecer? Benevolência. Para ser benevolente, tem que ter indulgência. Então, se a gente chega lá com a benevolência, dita benevolência, e não tem indulgência, não é benevolência. Se a gente chega lá, não tolera as situações, nós estamos indo, estamos fazendo exercício, mas ainda não conseguimos a benevolência. O benevolente, ele entende, ele ama, ele sustenta, ele ampara. Se ele faz uma reclamação ou uma observação, é com o objetivo de avançar. Não aponta os defeitos, não diz lá no Evangelho sobre a indulgência? Não aponta o defeito do outro. E se tiver que fazer alguma coisa, chame reservado e mostra um caminho melhor junto com seu irmão. Isso é ser indulgente. Então o benevolente constrói tudo isso e vê mecanismo de progresso. Imagina como os bons espíritos são benevolentes conosco. Imagina nós sermos benevolentes com as pessoas. Maravilha, né? Depois de ser benevolente, nós temos que ter resignação. Ó Senhor,
O que o Senhor enviar, eu estou aqui. Aceito qualquer coisa, porque eu entendo todos os processos que eu tenho que passar. E o resignado, entendendo e aceitando as leis de Deus, ele não reclama mais de nada. Porque ele sabe que Deus é bom. Porque ele sabe que ele está encarnado para avançar e progredir. Ele está fazendo todo o esforço para alcançar a paz, a paciência. Então ele sabe que ele vai ter que enfrentar todas essas necessidades. Sendo um homem bom, tendo a benevolência e trabalhando em prol da convivência nesse bem, ele vai conquistando com resignação algo próximo do que se chama paciência. Porque ele não quer mais saber. Ele sabe que não precisa ir ao encontro da paz, porque a paz, ela surge por si só. Ninguém encontra a paz. A paz é que encontra a gente. Se nós não entendermos isso, nos objetivos da fala do Espírito, para pedir a Deus tudo isso, tolerância, disciplina, indulgência, benevolência, resignação, paz. Nós seremos espíritos pacíficos, entendendo as lutas do mundo, compreendendo as diversas situações e trabalhando no nosso interior para avançarmos, ajudando um ao outro, amando um ao outro. Isso é construção íntima, ninguém pode fazer por nós. E nós não podemos fazer pelo outro. Mas sentir isso na proposta de uma encarnação é tão bom. Se nós vamos conseguir nessa mesma encarnação, a gente não sabe, né? Mas estamos lutando para isso. Somos espíritos imortais. Vamos em frente. Vamos olhar o nosso futuro. E quando ele demonstra que não vale a pena orar, pois Deus não me escuta. Quantas vezes falamos isso? Na maioria das vezes, o que rogais a Deus? Tende pensado que em lhe pedir o vosso aperfeiçoamento moral? Ele incita a gente a trabalhar a nossa moralidade, a mostrar que eu preciso compreender tudo isso. E quando mais à frente, mostrando nas bem-aventuranças aqui, na prece, ele mostra, homens incrédulos, se soubesse o quanto bem a fé traz ao coração e como leva a alma ao arrependimento, à prece, como são comoventes as palavras que saem da boca no momento em que se ora. E a irradiar do nosso coração aquilo que nós estamos sentindo. Sabendo do amparo espiritual, do amor que envolve a todos nós. É elevar o nosso pensamento e dizer para Deus conosco mesmo, eu estou sendo o mais forte. Eu estou conseguindo progredir. Obrigado por essa existência. Obrigado por esse dia. E o Espírito Agostinho fala, caminhai por esses caminhos da prece e escutai as vozes dos anjos. Que harmonia, não mais o ruído confuso, nem os cantos estridentes da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes doces e suaves dos serafins, mais leves que a brisa da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. É elevar o nosso pensamento e penetrar nas regiões espirituais onde nós almejamos pertencer. Cada prece, cada dia, cada momento que a gente vive é construir isso em nós. É sentir Deus movimentando em nós. É sentir a alegria da reencarnação. E isso vai ser um dia de prece. E o dia que a gente chegar em casa, cansado, e não fizer uma prece, não tem problema. Porque se o nosso dia foi de amor, de trabalho no bem, já foi um dia de prece. Graças a Deus. Então, queridos companheiros, na palavra do nosso Juan, a gente tem bastante coisa para refletir e vai observando, né? A gente vai observando que é um convite ao autoconhecimento, né? A gente tem que olhar para dentro de nós e ver como é que estão essas virtudes, porque somente elas nos fazem felizes. Então, vamos dar prosseguimento agora. Nós agradecemos ao nosso Juan, esperando sempre que ele esteja conosco mais vezes. É sempre muito gratificante essa troca, né? Essa oxigenação, como dizia o altivo, de irmos nos auxiliando uns aos outros. Então, agora nós vamos partir para o segundo momento dos nossos trabalhos, aqui na nossa casa, quando é
um momento em que vamos todos sermos envolvidos pelos espíritos amigos, pelos benfeitores, pelos trabalhadores, né, através dos médiuns, que esses espíritos chegam até nós para nos dar os passes. E vamos ser apoiados no comentário da lição do Vinha de Luz, como já dissemos, Filhos da Luz. Numa anotação de Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 5, item 8, ele afirmou: andai como filhos da luz. E o nosso Emmanuel tece o seguinte comentário: cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. É a missão da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigência para dar. Afasta as sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças, esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Então, esta é a palavra de Emmanuel, né, o pensamento de Emmanuel, ajudando-nos também a olhar para dentro de nós e vermos, né, como a Lucinha vai comentar para nós aí a lição. É mais uma lição de autoconhecimento. Então, vamos dar agora início ao trabalho, esperando os médiuns tomarem seus lugares. Não vamos nos movimentar, né? Não vamos nos impressionar, né, com a movimentação, porque é necessário para facilitar o trabalho. Então, permaneçamos com os nossos pensamentos voltados para esse trabalho que a espiritualidade preparou. Preparou carinhosamente os nossos pensamentos, as nossas mentes. O espírito vive pelo pensamento, então é o seu pensamento que tem que estar sendo tratado nesse momento, para que todo o seu corpo possa ser tratado. Por isso, os comentários, por isso a palestra, tudo para convidar-nos a pensarmos melhor, pensarmos mais alto, pensarmos em Deus, nas coisas boas que provêm da misericórdia divina para todos nós. Vamos nos preparando todos já na nossa prece, sentindo a bondade e a misericórdia divina através desse trabalho tão gratificante, que é o trabalho do passe. Então vamos assim fazendo a nossa prece, queridos irmãos, rogando a Jesus, nosso amado Mestre, condutor de nossas vidas, que neste momento, reunidos, uma pleiade de espíritos trabalhadores do bem,
procurando desenvolver os seus sentimentos de amor por todos nós. Irão trabalhar em nome de Jesus, ajudando-nos através dos passes. Permita assim, Jesus querido, que possa ser em teu nome, em nome da espiritualidade maior, presente para o trabalho, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos considerar iniciado esse momento para os passes. Graças a Deus. Que o Mestre Jesus envolva a todos nós nesse momento em que estamos recebendo o passe, fortalecendo os nossos corpos físicos, mas principalmente o nosso corpo espiritual, as nossas convicções, a nossa fé em Deus, nosso Pai de infinita misericórdia. Paulo de Tarso, na sua carta aos Efésios, nos diz: andai como filhos da luz. Se somos filhos da luz, alguma luz temos também em nós. Por isso é que Emmanuel também nos diz que cada criatura dá sempre notícia da própria origem espiritual. Se nós pensarmos na questão da origem, muitas vezes nas nossas relações materiais, identificamos realmente o aspecto geográfico. Tal criatura vem de tal comunidade, tal criatura vem de tal país, tal criatura vem de tal classe social. Mas Emmanuel nos chama a atenção para a origem espiritual e nos diz que são os nossos atos, as nossas palavras e os nossos pensamentos que determinam que origem espiritual é essa. E faz uma relação. Fala dos inquietos, que com a sua inquietude trazem a aflição dentro de si e muitas vezes também espalham a inquietude aos outros, pelo seu comportamento, pela sua postura. Fala dos tristes, que estando nesta posição de tristeza, olhando apenas para si mesmos, acabam também levando aos outros essa tristeza. Os irritados, que acabam promovendo discussões, acabam promovendo situações complicadas por causa da sua irritação. Fala dos mesquinhos, fala dos maledicentes, daqueles que têm o coração endurecido, trazendo sempre para a gente a lembrança de que são os nossos atos, palavras e pensamentos que mostram a nossa origem espiritual. Só que Emmanuel, sabiamente, também nos fala que somos filhos da luz, que o cristão deve ser um filho da luz. E qual é a missão da luz? A missão da luz é esclarecer, é ensinar, é amparar, é irradiar. Como o nosso querido Juan nos falou, que muitas vezes vamos a ambientes insalubres e é um lugar que nos incomoda. Mas vamos nesses lugares para quê? O cristão, como filho da luz, irá a esses ambientes para fazer o bem, para beneficiar as criaturas que lá estão. Vai para lá para afastar a sombra, como nos diz Emmanuel. Ele vai levar o esclarecimento, ele vai levar a esperança para aquelas criaturas, vai ensinar alguma coisa, vai mostrar a misericórdia de Deus, vai mostrar que, embora estejamos em situações diversas, somos todos filhos de Deus e todos portadores de alguma luz, mas que é necessário que esqueçamos um pouco a nossa condição material, a nossa situação de encarnado, para podermos fazer brilhar a nossa luz, porque todos nós temos uma luz,
Basta que busquemos aprender com os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Basta que tentemos colocar em prática tudo o que a doutrina espírita vem nos ensinando, que no final das contas são os ensinamentos de Jesus de uma forma ainda mais clara, para que todos nós possamos caminhar. Então busquemos fazer o bem, busquemos caminhar junto aos ensinamentos de Jesus, para que possamos realmente sermos esses filhos da luz e encontrarmos em nós mesmos a paz, a tranquilidade. Vamos lembrar também do querido Francisco de Assis, que na sua oração nos dizia: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. E em relação à luz, ele dizia: onde houver trevas, que eu leve a luz. Então, que nós possamos caminhar de alguma forma, levando a luz aos companheiros de jornada. Que Jesus nos abençoe. Graças a Deus, mantenhamos assim a nossa tranquilidade, principalmente mental, nosso pensamento na tranquilidade, para ouvirmos a mensagem do plano espiritual. Deus esteja conosco. Prezados irmãos, que Jesus Cristo abençoe e ampare a todos. Seja de forma isolada, seja através do silêncio, seja na coletividade ou em voz alta, a prece movimenta pensamentos, sentimentos e energias, com as quais aquele que a realiza poderá atingir as esferas, pelo menos, mais elevadas do que o plano terreno. Seja para pedir, seja para agradecer, seja para curar, seja para trabalhar, seja para amanhecer o dia ou o término deste dia, seja qual for o objetivo, a prece é e sempre será uma elevação dos pensamentos e sentimentos a Deus. Este é o verdadeiro objetivo pelo qual a prece deve ser alcançada. Todos aqueles que evocam ou fazem os bons espíritos, o fazem através da prece. Todo o trabalho do bem é uma prece dinâmica, em movimento. Todos aqueles que já reconhecem que a prece deve ser um elemento essencial na sua vida, é uma criatura mais pacificada. Mas não adianta somente orar, pedir, solicitar e esperar. É preciso trabalhar, é preciso se movimentar, é preciso reagir, não de forma irritativa, agressiva, não, mas de forma pacífica. O verdadeiro ponto de equilíbrio é justamente o momento em que a criatura adquire a fé capaz de fazer com que a prece atinja elementos mais elevados, os benfeitores, que virão ao socorro, mas ao mesmo tempo se coloca em movimento para o auxílio, para a caridade, para o bem ser realizado no momento correto. Portanto, caros filhos, todos esses estudos aqui realizados, todas essas reflexões aqui
feitas no dia de hoje são essenciais para serem aprendidas e, ao mesmo tempo, realizadas dia a dia. Principalmente o movimento, o trabalho no bem, sem o qual a prece apenas irá se perder aqui, ali, acolá, como um pedido vazio, mas sem realizações. Reconhecemos sempre àquele que pede, àquele que solicita, pela sua boa vontade, pela sua força e capacidade de trabalho e pela vontade de ajudar o semelhante. Um abraço do Herman e que Deus facilite e ampare a todos vocês o entendimento desta prece que sempre estará em movimento, em auxílio ao próximo. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Então, queridos companheiros, estamos levando para casa um esclarecimento profundo sobre a prece, sobre a necessidade que temos de Deus em nossas vidas, de buscar Deus mesmo pelo pensamento. É a primeira atitude pela manhã, quando acordamos. Então vamos agora encerrando a nossa prece, o nosso estudo, sempre com uma alegria muito grande de termos sido esclarecidos, de termos ouvido tanta coisa boa e importante para refletirmos durante a semana. Agradecemos a Ti, Jesus amigo, Jesus amado, aos nossos queridos benfeitores espirituais que conduzem esta casa, ao nosso patrono Leon Denis, nosso mestre Allan Kardec, mas, sobretudo, acima de tudo, agradecemos a Deus, esse Pai de infinita misericórdia, que nunca nos abandona e que possa nos fortalecer a todos, despertando em nossas almas este olhar para cima, para o alto, o desejo, a confiança, a esperança de ir à frente, de saber que jamais estaremos esquecidos por Deus, e jamais estaremos sem o seu amparo, sem a sua sustentação. Ajuda-nos, Senhor, no retorno aos nossos lares em paz. Que os nossos guias, que tanto nos amam, possam nos conduzir e amparar em todo o trajeto de retorno. E que possa assim, Jesus amigo, em Teu nome, em nome da direção espiritual da nossa casa, do nosso patrono Leon Denis, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos da nossa parte considerarmos encerrados os estudos do Evangelho do dia e noite de hoje. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, confiantemente retornemos aos nossos lares, com muita alegria no coração. Muita paz para todos. Alô, alô. Vamos lembrar do encontro no domingo. Teremos 2 encontros. Laços eternos. Vamos aprender o que é o laço eterno dentro de casa, hein? Existe o laço eterno. Vamos descobrir como é que é isso. Muita paz para todos.